Olá, hoje estamos com o Dr. Fernando Cruvinel, aqui em Rio Verde, da clínica Otovive. E, Dr. Fernando, tudo bem, né? Graças a Deus, na paz, Marcos. Obrigado por nos receber aqui para conversar um pouquinho. Dr. Fernando, a questão da saúde, a questão do bem-estar na saúde, está muito, não sei se em moda, muito em alta hoje em dia. O que o senhor vê nesse sentido com relação à otorrinolaringologia? Pois é, Marcos, esse é um tema que tem crescido cada vez mais, né? A população mundial tem mudado os hábitos, tem mudado as preocupações, inclusive o gasto com o bem-estar tem aumentado bastante. A gente fala em mercado de wellness, né? Uhum. E dentro da otorrino, isso é muito importante porque a gente tem vários procedimentos, fatores, tratamentos e cuidados que a gente pode promover qualidade de vida. Eu acho que o futuro da medicina, o futuro da sociedade é o bem-estar. E cada vez mais a população tem buscado isso. Dentro da otorrino, por exemplo, a gente tem um tema que chama muita atenção e que é minha rotina aqui no consultório, que é o ronco. O ronco, eu enxergo ele como dois tipos de problema. Um problema fisiológico de doença e um problema social. Por que social? Porque tem marido dormindo no sofá. Tem esposa que não dorme, tem marido levando cotovelada. E quem ronca não é homem apenas. Mulheres também têm roncado bastante. Uhum. E isso tem chamado cada vez mais atenção. E o interessante, o importante deixar claro para a população é que tem tratamento. O ronco, tecnicamente, é chamado de um sintoma. É um aviso, uma sirene. E bota sirene nisso, né? Uhum. De que alguma coisa mais grave pode estar acontecendo. Mas o nosso maior medo como médico, como otorrinolaringologista, é do ronco estar associado a uma doença que a gente chama de apneia, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que nada mais é a parada respiratória durante o sono. Os pacientes que têm essa doença alavancam, aumenta muito o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Dentre elas, as estrelas dessas doenças é o infarto e o AVC, o famoso derrame. E quem quer ter isso? Ninguém. Então as pessoas hoje estão preocupando mais, estão buscando mais ajuda e graças a Deus, com a tecnologia, com o avanço dos estudos, nós temos condições de ajudar o paciente. Tanto condições de diagnósticos, de entender aonde está o problema, qual a gravidade do problema, que tem alguns tipos de apneias existentes, e também de tratamento. Para fazer, por exemplo, o diagnóstico, a gente hoje lança mão da polissonografia, que é um exame que antigamente era bem mais chato de ser feito. O paciente tinha que dormir lá no laboratório, muita monitorização, um monte de fio colado nele e ele ficava meio chateado. Hoje em dia, a gente tem a polissonografia domiciliar, que ela é portátil. O paciente coloca, leva para casa, ou a gente ensina como colocar, e ele fica a noite inteira na casa dele, na cama dele, dormindo, aonde ele está acostumado. Então, a qualidade do exame tende a melhorar. E com isso, o resultado fica mais fidedigno com a realidade. Uhum. Nós, médicos, especialistas, batemos o olho, a gente sabe o que vai ser bom para aquele paciente. Se, por exemplo, a gente usa um aparelho intraoral, que agora tem alguns pacientes que têm essa indicação, ou se a gente vai para o clássico, que é o que eu mais gosto, que é o que revolucionou, inclusive, lá em casa que o meu pai usa, que é o CPAP, que é aquele aparelho que a gente usa máscara. Tem alguns tipos de máscaras diferentes e ele injeta o oxigênio. Porque a apneia é como se você estivesse viajando de um avião teco-teco. Ele desliga o motor. Tum, tá quase caindo. Aí do nada, vrum, liga de novo. E depende do tanto de vezes que ele cai, aumenta muito o risco de doença. E o impacto imediato para o paciente, a gente resume em distúrbios do sono. Vou falar alguns mais comuns, tanto homem quanto mulher. Irritabilidade, perde paciência fácil com os filhos, responde marido e esposa, sonolência diurna, encostou a cabeça ali, se tá no carro, se tá no ônibus, se tá viajando, encostou, dormiu. É um sono, parece que tá arrastando corrente o dia inteiro. Você percebe fixação de uma olheira, o paciente queda da produtividade, queda do relacionamento com o parceiro ou com a parceira. Então isso é muito impactante na vida do paciente. E nós viemos
de gerações passadas que normalizaram o ronco. E agora, essa geração mais nova, eles não estão aceitando essa normalização. Por isso que essa preocupação com a saúde tem entrado em evidência. Então é bom deixar claro que o otorrinolaringologista, que é ouvido, nariz e garganta, além de cuidar de doenças agudas, que é o que a maioria acha, dor de garganta, dor de ouvido, rinite, sinusite, tem um papel importantíssimo em melhora de qualidade de vida. Quanto é bacana o tanto que a gente vê casais sendo reestruturados, pessoas melhorando a qualidade de vida e falando, nossa, doutor, eu tô mais disposto, nossa, tomava um monte de remédio, não tomo mais, meu trabalho eu melhorei, meu relacionamento eu melhorei. Essa é a nossa função, é para isso que eu fiz medicina. A gente via muito na adaptação do CPAP também, que o paciente faz, aí no outro dia ele fala, uai, não sei o que aconteceu, eu dormi a noite inteira, né? Então não é uma coisa, às vezes a pessoa assusta muito, fala, vou ter que usar uma máscara, tudo, e ali é bem-estar que muitas vezes ele vai receber aquela pressão positiva, né, aquele ar, e a questão da umidificação também, né? Um ar umidificado. Então, para ele é muito bom. Ele vai poder dormir no ar-condicionado, não vai ter problema respiratório, igual muita gente tem. E num primeiro impacto, vem o preconceito da história e o paciente assusta. Nossa, esse trambolho, ainda mais mulher, né? Que é mais vaidosa, né? Vou dormir com esse trambolho, com esse cano, com essa máscara, mas quando o paciente se permite furar essa bolha, eu, em 14 anos de otorrino, de vida médica, eu nunca vi um paciente desistir do CPAP. Eu já vi ele ter dificuldade de adaptação, ter que mudar a máscara, ter que mudar a pressão, isso a gente vê, mas falar que o CPAP é ruim, não existe. Quando ele fura a bolha do preconceito. E é muito engraçado ver isso, porque a resposta chega. Porque o paciente fala, doutor, quando a gente fala primeiro, vamos avaliar o sono, eu durmo bem. Eu durmo bem e pisa firme. Não, você tem horas na cama. Você dorme cedo, você dorme 10 horas da noite, acorda às 6:30 da manhã, você tem hora na cama. Mas não significa que você tem qualidade do sono. São duas coisas completamente diferentes. O senhor falou também sobre o aparelho intraoral. Existe alguma novidade nesse sentido? Existe várias novidades. O aparelho intraoral, ele é uma tecnologia mais moderna. Ele entrou na moda talvez uns 5 anos para cá, né? Que tem se falado bastante nos congressos. Só que ele tem uma limitação de indicações. Ele serve para as apneias mais tranquilas, leve, talvez o início de uma moderada. E também serve para o ronco primário, em alguns pacientes. O que acontece muitas vezes é como o aparelho é feito, talvez porque quem faz é os nossos colegas dentistas especializados no sono, o jeito que prende. Tem pessoas, tem aparelhos, dentistas profissionais que prendem ao longo da lateral da boca ou outros que prendem aqui nos dentes da frente. Mas ele parece muito um aparelho móvel, aqueles que a gente usa quando é criança, um pouco mais robusto e claro que a tecnologia tem avançado tanto na modulação, ao fazer o aparelho, que é mais personalizado para você. Por isso que ter parcerias qualificadas faz toda a diferença para o paciente. Por isso que procurar profissionais especializados de confiança impacta diretamente no resultado. Doutor, a questão cirúrgica também para o ronco. Quando esse paciente é indicado uma cirurgia? Tanto em crianças quanto em adultos? Isso. Quando é criança, e o ronco de criança também tem apneia, mas não é o que a gente mais espera. Normalmente, quando a criança ronca é porque tá com os canos entupidos, eu falo brincando. Quando tem excesso de uns tecidos, como popularmente chamamos de carne esponjosa, que é a adenoide, ou a amígdala é muito aumentada, ou as carninhas do nariz, que a gente chama de cornetos nasais, são muito aumentados também, inchadinhos. Aí, cirurgicamente, coisa maravilhosa e a melhora é 100%. Muito bom. No adulto, o perfil muda um pouco. Claro que a gente tem a indicar. Inclusive, tem a própria cirurgia do ronco, que o nome técnico chama uvalopalatofaringoplastia, que nada mais é do que a plástica da boca, do fundo da boca, do palato, né? Que os pacientes que têm mais facilidades de roncar têm uma classificação que a gente chama de malampate, ruim, porque ele não tem o espaço para o ar passar. Tem essa cirurgia, a gente faz muito associado à cirurgia do nariz. Para adulto, a famosa desvio de septo, com hipertrofia de corneto,
que nada mais é que desobstruir os canos. Mas o que mais chama atenção na doença apneia ou no próprio ronco é que ela é totalmente multifatorial. Eu, otorrino, eu faço parte do tratamento. Eu não sou o tratamento completo. Só comigo não adianta, mas sem eu também não. Então o paciente precisa entender que tem outras atividades, outras realizações que precisam ser feitas para a gente alcançar o sucesso. Eu resolvo o meu mundo, o mundinho aqui da otorrino, da cirurgia do ronco, da cirurgia de nariz, indico CPAP, mas é muito importante o comprometimento do paciente. Como, por exemplo, vida saudável, aonde o ganho de peso impacta muito, aonde o uso de bebida alcoólica, tabagismo, sedentarismo são alguns temas que são muito importantes serem solucionados. Porque pode ser que o paciente passe comigo, faz cirurgia, é orientado e continua roncando. Por quê? Porque é uma soma de forças. E ele pode também emagrecer, mudar de vida, parar de roncar, fazer a cirurgia e depois voltar a roncar porque ele engordou? Mesmo depois da cirurgia? Pode, mas aí, essa é a maior dificuldade que a gente tem em estabelecer o tratamento para o paciente. Por quê? Porque ele precisa mudar a cabeça dele. Sim. Ele precisa mudar o estilo de vida. Ele precisa entender que qualidade de vida se adquire com hábitos. E é isso que essa nova geração vem apurada. É a diferença das gerações mais velhas. Porque, claro que vai ser mais difícil ele voltar a roncar. Por quê? Porque ele operou, ele mudou a anatomia dele, ele melhorou um pouco, ele pode, vamos supor, que ele fumava, bebia e era gordinho. Ele emagreceu, parou de fumar, parou de beber e operou. Passou 10 anos, ele engordou um pouquinho. Ele vai ter que engordar mais para chegar no mesmo resultado ruim que ele tinha. Certo. Então a gente tem que viver acompanhando e equilibrando bandejas, mas ele entendendo que mudar os hábitos é a garantia do sucesso, a gente não tem problema. Certo. Doutor Fernando, e a pessoa que ronca, qual profissional que ela deve procurar? Por onde ela começa para tratar o ronco? O primeiro passo é ele ter a disposição e entender o que ele quer. Porque não adianta o médico querer para ele ou a esposa querer para ele. Ele tem que tomar a iniciativa, né? A iniciativa dele é pegar o telefone e marcar uma consulta comigo, aqui na Otovive. Ou com qualquer otorrino de sua confiança. Porque o otorrino, não sozinho, mas ele é a porta de entrada. Ele é o pontapé inicial para entender o que está acontecendo com ele para ir dar seguimento. Mas é muito comum, juntamente, o otorrino encaminhando, passar quem precisa com cardio, passar quem precisa com endócrino, passar quem precisa com educador físico, passar quem precisa com nutricionista. Essa é a chave da questão. Mas quem está perdido, liga para o otorrino e vai lá. Só senta e deixa o otorrino te ajudar. Deixa o otorrino fazer os exames. Normalmente a gente faz o exame da nasofibro no consultório, que é aquele caninho preto, que é uma câmera, e ele coloca pelo nariz e filma até a garganta, a gente já começa a esclarecer bastante as coisas. A gente já começa a direcionar o que para esse paciente funciona, porque o atendimento é personalizado. Mas a porta de entrada é com o otorrino. Ele vai pedir a polissonografia, vai avaliar o resultado e vai te dando seguimento. Aí o resultado é bom. E o otorrino é o que mais conhece a anatomia e a fisiologia do local onde ocorre o ronco. Total. Né? Então, através do exame da nasofibro, ele vai conseguir ver tudo que está acontecendo ali. É o que vai começar a abrir a luz no final do túnel para a gente entender, não, a gente vai caminhar para cá, não, vai ser para cá. É isso daí. Deixa o otorrino te ajudar. Se você confia e tá com vontade, procure o seu otorrino de confiança. Senta na mesa e só fala para ele, eu tô roncando. Ponto. Ele vai destrinchar o que precisa. É isso aí. Doutor Fernando, muito obrigado. Eu acho que foi uma informação com muita qualidade. O ronco é um sintoma, né, que afeta muita gente. Como você mesmo disse, atrapalha muitos relacionamentos, né? Então eu acredito que toda essa informação que você passou vai acrescentar muito para toda a população que nos assiste. Muito obrigado. Dr. Fernando está aqui na clínica Otovive, aqui em Rio Verde, é um dos proprietários da clínica, uma clínica referência aqui na cidade, em todo o sudoeste goiano. Muito obrigado, Dr. Fernando. Marcos, sempre um prazer. Obrigado a você, sempre bem-vindo. E falar de saúde é isso. É o que a gente mais gosta de fazer.
promoção à saúde, benefício à população. Se vocês tiverem mais dúvida, manda mensagem aí nas redes sociais, nos acompanhe nas redes sociais, mande perguntas e a gente vai interagindo para poder melhorar a sua qualidade de vida. Obrigado a todos. Nós vamos colocar o contato do Dr. Fernando no Instagram, da Autovive, tudo no Instagram aí no final do vídeo para vocês. Obrigado.